E aí? E aí, não, agora foi, né? Tentativa fracassada, caiu aqui. Não, eu tava falando já, de repente, pá. Pum, E caiu. aí? Deixa eu tirar aqui os comentários. E aí, tudo bom? Tudo bom, e você? Beleza. Você está usando o 4G ou a internet? Deu uma cortada. Se eu tô usando o quê? Não, o Você está Wi-Fi, mas eu acho que eu usando vou pôr o no 4G? 4G. Ah, melhor, é. Melhorou? Melhorou. Tá, Oh, então bem melhor. eu vou de 4G, então. O Wi-Fi, essa hora sempre fica horrível. Ah, verdade. Bom, legal. Que bom, vamos lá, bater um papinho. Indo aí Vamos. para nossa quarta e última live da série, né? Uhum. E falar hoje, a ideia é falar um pouco do marketing, né? Lógico, com a, com a Cíntia, nada mais, nada menos que marketing, plano de negócios, plano estratégico, isso aí. E, enfim, como aumentar, né, seu faturamento e melhorar os resultados, esse é Isso. o tema de hoje. Enfim, então a ideia é a gente bater um papo, falar um pouco sobre, né, os desafios, né, e que a gente encontra, enfim, né, a Cíntia que é gerente aí do núcleo de marketing, do núcleo estratégico, né, e nos ajuda Isso. aí, enfim, além desses pontos com trabalhos, tem todas essas outros apoios em vários projetos que a gente está desenvolvendo aí, né, enfim, em breve teremos novidades aí, né, Com Cíntia? certeza, com certeza. Boa. Ótimas novidades. Acho que vai todo mundo ficar bem contente, né? É verdade. A gente Tem está muita fazendo, coisa. a gente está fazendo com muito empenho, né? Muito carinho. É verdade. Deixa eu subir a cadeira aqui. Bom, Tá. melhorou. Mas vamos lá, então vamos falar um pouquinho, né? Acho que a gente pode falar sobre, né? Acho que essas últimas a gente, né? A ideia dessa série é sempre associar isso à operação, ao dia a dia. E aqui acho que é falando ao resultado, ao faturamento, né? E também como levar, né? Eu acho que essas ações de comunicação e todo esse planejamento estratégico para o dia a dia para que isso aconteça, né? Acho que esse é o grande ponto. Que ficar só nas ideias e no planejamento não A coisa não funciona. acontece. É, Né? Eu acho que essa, né, o tema dessa live de hoje é um pouco o que todo mundo quer, né? Ainda é mais verdade. nesse momento, né? Aumentar faturamento, melhorar resultado e por meio do marketing, né? E muitas vezes a gente acha que basta sair fazendo umas propagandas, uma ação aqui, outra ali, né? Que a coisa se resolve. E aí o que a gente sempre gosta de mostrar para os nossos clientes e até o que o nosso trabalho traz é dar um passo muito maior, né, do que olhar só para marketing, porque o marketing sozinho, ou achar que marketing é só propaganda é um grande erro, né? Assim, acho que o processo ele é bem mais longo. E é engraçado porque isso traz, né? Geralmente, quando o cliente está nesse momento de eu preciso muito aumentar meu faturamento, existe uma ansiedade muito grande, né? E às vezes é preciso dar um passo para trás, né, de É, olhar para o negócio antes de sair fazendo grandes barulhos aí na área de comunicação e é verdade. marketing, porque isso pode ser ruim, né? Um Tem que marketing comunicar. Comunicar da forma o que, né? Porque às vezes a questão é, vou comunicar, mas isso que você vai comunicar precisa ser ajustado, né? Você precisa é ajustar a sua isso, operação, né? Porque às vezes quando você passa também por, às vezes um tempo sem rever o próprio conceito, o mercado e se atualizar, né? Vira uma salada de frutas. Às vezes você está com vendendo certeza, ali, né? Você tem uma proposta de um cardápio com horário de atendimento, com um ticket médio e as coisas acabam não se falando muito. com Né? Então, certeza. esse olhar, né, para o negócio de forma Isso. mais estratégica para poder depois ir com as ações e não né, lançar as ações com aquilo que você tem naquele momento, né? Claro, às vezes Isso pode estar mesmo. correto, mas sempre um ajuste, uma melhoria, uma atualização é muito importante. Eu acho que atualização é a palavra, né? Às vezes a gente no meio, a gente entra, né, na operação e tá lá metido de cabeça e esquece que, né, o mercado ele é dinâmico, as coisas vão mudando, as tendências mudam, o perfil de consumo do público muda, e a gente precisa acompanhar isso. E às vezes a gente acompanha de uma forma equivocada, que é o que agregando um monte de produto
E aí acaba que vira um samba do crioulo doido, e aí você não sabe nem você muito bem mais o que você é, o que você vende, quanto menos o cliente, né? Então, quando a gente começa um trabalho, né? Por exemplo, quando chega um cliente com uma queixa de faturamento, de preciso comunicar, preciso ser conhecido, preciso ter mais clientes, muitas vezes a gente realmente, às vezes não, sempre, a gente começa, né, olhando para dentro do negócio. Fala, deixa eu entender esse negócio seu aí. O que que você é? E é engraçado que às vezes essa pergunta tão simples como o que que você é, já fala, ah, então, não sei muito bem o que que eu sou hoje, né? Então a gente começa, né, o nosso trabalho de marketing para trazer faturamento e resultado sempre olhando para dentro. E como que a gente olha para dentro? A gente tem que olhar para o negócio como um todo, né? Voltar um pouco aí para as bases do que é o marketing, mas é olhar para o composto de marketing desse negócio. Né? E o que que é isso? Eu vou olhar para o meu produto, né? Então, o que que eu estou vendendo? Eu vou olhar dentro do meu produto, entra também o meu serviço, como que eu estou entregando isso para o meu cliente, praça, né? Então, como que eu estou distribuindo esse meu produto? Eu tenho delivery, não tenho delivery, tenho site, e-commerce, por aí vai. Preço, como que é o meu preço? Como que está meu ticket médio? E aí eu já vou falar mais tarde que não basta achar um ticket médio que seja bom para o seu negócio, a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um contexto mercadológico, a gente tem que olhar para fora também. Promoção, como que eu estou me divulgando? Isso em termos mais de marketing. Depois a gente também, quando olha para dentro, a gente tem que olhar para o financeiro do negócio. Não adianta eu querer fazer uma campanha de marketing sem saber muito bem como que eu estou financeiramente, E né? o custo do produto E o também, né? No caso, eu custo, preciso fazer uma ação pontual, mas esse produto não me traz lucratividade, ou uma lucratividade muito exatamente. baixa, né? Ou assim, até onde eu posso ir numa promoção? Até onde eu posso baixar meu ticket médio? Né? Então, tenho que olhar para a minha operação. Às vezes a gente vem com ideias muito legais na área de marketing e entende que a nossa operação não segura numa promoção ou um tipo de serviço diferente. E o próprio conceito, né? Assim, quando a gente fala do produto, né, Léo? Então, muitas vezes, quando a gente faz esse olhar para o negócio, a gente entende que precisa ajustar o conceito dar uma parada, né? Então, às vezes é isso. Uma pessoa, um negócio que passou por um processo de agregar, 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 ou querer atender todos os perfis de público, às vezes acaba, né, ficando com uma coisa, um conceito que não é muito claro, ou às vezes é um conceito que partiu de uma ideia do empresário, um sonho, uma vontade, e que não se encaixa no lugar onde ele está e nem no contexto onde a gente está naquele momento. Então, a gente faz muitas vezes um ajuste de conceito. O que que quer dizer um ajuste de conceito? É mexer no cardápio um pouquinho, às vezes, né? Então, às vezes, simplificar um cardápio complicado ou complicar um cardápio que está muito simples. Mexer no tipo de serviço, né? Então, se eu, por exemplo, era um à la carte, e isso tinha um custo adicional para mim, e eu vejo que o meu público está mais descolado, eu posso mexer um pouco nesse serviço. O que acontece, né, na questão do conceito é que tudo tem que se falar, né? Precisa existir ali uma espinha dorsal do negócio e tudo do negócio tem que se conversar, tem que seguir aquilo. Né? Então, na nossa metodologia de trabalho, a gente sempre começa olhando para dentro e usando diversas ferramentas. Então, para análise financeira, né, acho que quem viu a live do Renato na semana passada entendeu que, né, uma análise de DRE é um ponto inicial básico para entender o resultado do seu negócio. Em termos estratégicos, a gente usa, por exemplo, análise SWOT, né, que é uma análise de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, né, olhar cenário interno e externo do seu negócio para entender aí o que você precisa melhorar, quais são os pontos fortes do negócio, que isso é muito importante para a hora da comunicação, a gente tem que comunicar o que a gente sabe fazer muito bem, não falar muito daquilo que a gente não faz muito bem, mas corrigir aquilo, olhar para as oportunidades do mercado, entender, por exemplo, o que dá para agregar nesse conceito, como que eu faço, né? O que eu mudo no meu conceito para estar alinhado aí com o momento atual. E que ameaças existem aí fora também, com as quais eu tenho que ficar esperto como negócio e já ser proativo, né? Para não quebrar a cara lá na frente. Então, assim, é bem interessante quando a gente faz esse trabalho com os nossos clientes, porque uma análise SWOT, que em tese não é nada complicada,
demora bastante para ser feita, porque não é? Porque é um momento em que a gente realmente, o empresário, ele precisa parar para pensar no negócio. Então, é uma ferramenta simples, mas ela é muito rica, né? Para a É. gente pensar no negócio como um todo. E além, né, você comentando aqui, estou imaginando aqui alguns trabalhos que a gente já fez e já participamos. Quando você fala da análise SWOT das oportunidades, né, é uma coisa que a gente faz nessa fase de olhar para dentro, né, que é essa fase inicial, mas muita informação você vai alimentar quando você estiver também na fase de olhar para fora, né? Então, por isso que não é que, enfim, não é esse trabalho, essa análise SWOT ela é trabalhosa, mas ela não termina nessa etapa, né? Não, Você precisa alimentar todo esse fluxo a todo momento, né? com Essas certeza. informações. Com certeza, principalmente porque, por exemplo, uma ameaça geralmente são os concorrentes do negócio. E aí a gente coloca nessa análise inicial o que a gente acha dos nossos concorrentes e onde a gente acha que eles nos ameaçam. Mas aí, na próxima etapa, né, desse passo a passo que a gente faz aí, por exemplo, de um trabalho de planejamento estratégico com foco em marketing, comunicação, é olhar para fora. Então, nesse momento de SWOT inicial, eu vou falar, meus concorrentes, fulano, ciclano, lá, entendo que são ameaçadores para mim. E aí eu vou lá e checo realmente o quão ameaçadores eles são, e aí tiro outras N conclusões sobre isso, né? Então, sim, uma análise SWOT ela é bem dinâmica, e a verdade é que ela não é um documento para ser guardado ali na gaveta e esquecido, né? É um exercício bem importante de ser feito periodicamente, né? Pelo dono do negócio. Não é É para uma ser ferramenta esquecido, viva, né? Que a todo momento tem que estar atualizada. E aí, quando você com fala também de certeza. oportunidades, né? Como olhar, como identificar tendências, né? Que eu acho que é uma coisa que entra aí como oportunidades, né? Com certeza. A gente, por exemplo, né, a gente vive buscando tendências na consultoria, porque a gente precisa disso para alimentar outros projetos também, por exemplo, planos de negócios. E aí, assim, a gente busca reports, né, relatórios internacionais de tendências, né, do setor de alimentação. Então, a gente tem aí algumas empresas, alguns institutos de pesquisa referência com os quais a gente conta bastante para fazer essa pesquisa. E lê muito, né? Lê muitas notícias do Brasil, fora do Brasil, acompanha o mercado, quem está abrindo, quem está fechando. Assim, hoje é fácil acessar a informação, né? Basta ter um acesso à internet que tem muita coisa por aí. Mas é isso, é um trabalho de fazer pesquisa mesmo, se informar muito, ler muito. A gente ainda não é vanguardista nesse mercado, né? Então a gente realmente é um pouquinho copiador, né, do que acontece lá fora. Então, o fato de ter acesso a informações do exterior ajuda um tanto a gente para começar a identificar, né? E diferenciar bastante o que é modinha do que é tendência também, É isso, né? Então, modinha é tipo a paleteria, sabe? Uma coisa que vem e vai é, embora. A tendência, ela já fica, é como o nome diz, né? Uma tendência. Quando a gente fala de uma tendência num gráfico, é uma coisa que permanece, né? E isso legal. também a gente só consegue entender e identificar no decorrer de um tempo. Mas a gente tem essa vantagem de não ser. É uma pena, mas a vantagem de não ser tão vanguardista no mercado de alimentos e bebidas aqui, então a gente consegue identificar o que está acontecendo lá fora. Então, por exemplo, essa história, por exemplo, né, do farm to table e dessa alimentação super saudável começou lá fora há muito tempo atrás. Demorou um tanto para chegar no Brasil, né? Essa Os coisa de ter, bolos por exemplo, também, né? os bowls, exatamente, os bowls, existem os toasts e bowls, né? É, Avotoast, tudo isso. Putz, é isso verdade. existe fora do Brasil há muito tempo, né? Por exemplo, a questão da cozinha asiática também, né? Que agora a gente ampliou nos últimos anos, assim, o leque do que é cozinha asiática para a gente, né? Isso, você vai para Londres, putz, aquilo existe lá há muito tempo, né? Então, mas é isso, a ideia é sempre olhar mesmo para fora, buscar referências fora e aí É, entender o que são tendências que têm uma boa possibilidade de darem certo aqui e de permanecerem no tempo, para a gente fazer uma é, mudança de negócio que vale a pena também, ou um agregado no negócio que vai ficar por um tempinho. com certeza. E quando a gente fala até de tendência, né? Quando você fala, uma comida asiática, às vezes é isso, né? O insumo é um elemento asiático, com influência asiática, que você vai utilizar no seu cardápio, né? Uma coisa que a gente vem também do vegetariano, que hoje você não tem mais aquele grupo
vegetariano no cardápio, né? Ele já compõe ali, Já compõe. já compõe, né, um dos pratos do cardápio. Não precisa ter uma legenda ele não precisa fazer parte de um grupo, É, né, do cardápio. Então, quer dizer, acho que é isso, né? Quando a gente fala de influência asiática, do toast, você pode ter é um item ali. Não necessariamente você vai abrir uma casa de bowls and toast, mas é um item que você vai ter ali no seu cardápio, né? Para você isso, estar atualizado e atender ao seu público, né? Isso dentro isso. da leitura que você fez, isso atendeu o seu público. É, exatamente, é um bowl que tem a tua cara, né? Se você é um É, restaurante brasileiríssimo, não vai botar um bowl de bifum com, sei lá, né, é, com torô. Vai fazer uma coisa com a sua cara, mas atendendo essas tendências, né? é. Então é E isso, se couber um bom também, né? E se se couber um couber. bom. Não cabe muitas vezes, né? Exatamente. É verdade. Tá. E aí, mas enfim, né? Então, isso você estava falando das oportunidades, né? É, Então, e é isso. A gente, por exemplo, agora, com essa questão da pandemia, né? A gente, enfim, viu muitos negócios dentro do contexto dramático que estão vivendo, viram várias oportunidades. Então, teve gente que se destacou bastante com delivery, com kit, para terminar em casa, enfim, mil, né, detalhes bacanas, diferentes no delivery, e conseguiram aí mal ou mal se segurar e muito certamente essa frente de negócio vai ficar, vai permanecer por um tempo muito longo. Aliás, não vai mais desaparecer, né? Então é sempre ficar ligado aí no que está acontecendo no mercado e como que eu consigo colocar essas oportunidades dentro do meu negócio sem virar um samba do crioulo doido. é Eu verdade. acho que esse é o ponto fundamental. E aí, quando a gente está olhando para fora, já que a gente está falando de oportunidades e ameaças, né, é importante também falar de concorrência, né? Que é uma pergunta que parece bem besta, né? Mas a gente às vezes nem sabe direito com quem que a gente concorre, né? E às vezes acho que não tem concorrente, né? Muitas vezes Isso fala, não tem acontece ninguém muito. parecido com. Não, eu sou o único restaurante, sei lá, de churrasco no meu bairro. Não tenho concorrente nenhum. Então, eu acho que uma pergunta legal é assim: como eu sei quem é meu concorrente, né? Como eu sei? E aí a resposta é relativamente simples, né? Meu concorrente é qualquer negócio similar onde um cliente que é meu possa estar consumindo no momento que ele poderia estar consumindo no meu negócio. É simples assim, Não, né? Então, se eu sou um restaurante de churrasco num bairro onde não tem outro, mas o meu cliente está sentado ali no japonês do lado, então o japonês é meu concorrente. Ele tá com o meu cliente sentado. é um É concorrente indireto, indireto, é um né? concorrente indireto. O Ah, concorrente direto, ele é aquele que tem um conceito muito parecido e atende um público muito parecido, né? Então, ele tem similaridades. O e na concorrente... pesquisa, desculpa. Fala, fala. E na pesquisa dá para separar isso, né? Assim, na hora Dá. de, né? Porque o importante é você ter uma tabela, acho que você vai citar, né? Aqueles itens que são importantes de Isso, ter no, isso. Um na, quadro de nessa, concorrência. né, nessa ferramenta para levantar, para fazer esse estudo. E aí já um deles é separar concorrente direto, concorrente indireto, né? E já Isso, facilita essa isso. análise depois, né? E é legal também comentar que o concorrente ele é direto e indireto, e você pode ter, e geralmente tem concorrentes diferentes dependendo da operação. Então, os seus concorrentes de almoço geralmente não são os mesmos do jantar. Não geralmente, mas muitas vezes, né? Então, por exemplo, se você é uma, sei lá, uma churrascaria, vamos por um steakhouse. No almoço você passa a concorrer às vezes com outros restaurantes, com o italiano, com o quilo, blá, 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 né? E à noite o seu quadro, né? O seu mundo de É verdade. concorrentes muda um pouquinho também, né? E aí, para avaliar a concorrência, a gente usa uma ferramenta que é, na verdade, uma tabela, né? Onde a gente tem vários itens que a gente investiga nesses concorrentes diretos e indiretos que a gente identificou. Então, desde conceito, diferencial do negócio, ticket médio, horários de funcionamento, cardápio, perfil de público, tipo de serviço, qualidade do produto oferecido, e observações adicionais, né, que a gente acha relevantes aí nesse momento. E como que se faz essa análise? Visitando.
Não tem muito. Ou fazendo uma pesquisa Uma prévia, né? Uma uma pesquisa prévia, prévia. desk research, né? Fazendo levantamento de dados. A gente hoje, no Google, é uma ferramenta incrível para isso. A gente consegue ter acesso a horários de pico de todos os negócios. A gente consegue buscar pelo TripAdvisor também, né? Comentários que fazem, fotos, referências, o próprio cardápio. Hoje em dia, a maioria dos lugares disponibiliza. Então, assim, é bem tranquilo de fazer essa coleta inicial de dados e é recomendável, naqueles concorrentes que mais nos agridem, é interessante visitar e viver a experiência do concorrente para entender exatamente assim como que eu me comparo com ele. Uhum. Não ter, né, no viés da experiência mesmo. Exatamente. Né? E uma coisa interessante de pensar também, né? Muitas vezes, dependendo do tipo de negócio que a gente está falando, às vezes o nosso concorrente nem sequer é um restaurante. Às vezes você pode ser, ou alguém que vende alimento. Então, vamos supor que Tá. você é uma doceria, né? Bacana, os doces lindos e tal. Você não concorre só com outras docerias. Porque a gente tem que pensar também na concorrência por ocasião. Uhum. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, às vezes, uma pessoa queria comprar um doce para levar para casa da tia que vai visitar, ele fica na dúvida entre um doce e uma flor, por exemplo. Então, como que fala? Floristeria, eu ia falar em espanhol, né? A floricultura. A floricultura, nessa ocasião, ela passa a ser minha concorrente também. Então, isso é super comum, né? É isso, chocolaterias, docerias, até partes de empório, lojas de vinho, né? Então, quando o seu consumo ele acontece, às vezes, no momento de presente, você passa a concorrer com outros N produtos, né? Então, é interessante pensar sempre nisso, né? Onde o meu cliente está para não estar consumindo o meu produto, virou meu concorrente. É simples assim, é o critério, né? Enfim, e aí, olhando para a concorrência, entendendo aí quem me agride ou com quem eu tenho que lutar, né, no bom sentido, eu também posso pensar num outro ponto bacana, que é o ponto do posicionamento, né? Quando É eu sei verdade. que, né? Então, quando eu sei que eu sei quem eu sou, fiz aquela análise SWOT, eu olhei para dentro, entendi meu financeiro, entendi minha operação, o produto, o conceito está redondinho, olhei para fora, entendi quem é meu concorrente, entendi as tendências do mercado, sei quais são as oportunidades. Aí é hora de eu pensar como eu quero ser visto pelo meu cliente, onde eu quero me posicionar, né? E aí esse posicionamento ele pode ocorrer por vários fatores, né? Pode ser um posicionamento que considera, sei lá, preço e qualidade, pode ser um posicionamento mais voltado ao ambiente, tipo de serviço. Aí você tem que saber, dentro do seu conceito, Uhum. né, quais são os seus critérios, quais são os seus eixos, a gente chama de É. eixo de posicionamento, né? E onde você quer se colocar, né? Como se fosse um gráfico mesmo. A gente tem realmente, né, um mapa de posicionamento, que é Pra mais uma preço ferramenta, e, e sei lá, qualidade, qualidade. sei lá. Isso. E a gente usa mais uma ferramenta que é um mapa de posicionamento, onde a gente, dentro desses eixos, coloca os nossos concorrentes que também têm como que fala? Esqueci a palavra. Pontos fortes, digamos assim, né? Não são pontos fortes, tem um nome Esses melhor, mas que elementos, né? Essas elementos, variáveis, esses isso. elementos. Variáveis. Então, negócios que também têm essas mesmas variáveis ou cujo conceito Ah, tenha mais força nessas mesmas variáveis que eu, e aí eu me coloco lá entre todos esses concorrentes para saber onde eu quero estar para o meu cliente. E é ótimo. super legal, é uma ferramenta incrível que a gente consegue, de uma forma visual, olhar para o mercado, Onde estou né? e onde quero estar, né? Onde Também. estou e onde eu quero estar e o que eu preciso mexer para estar Ah, naquele lugar que eu gostaria de estar. Né? Então, como eu quero ser visto? Eu quero ser visto como um restaurante caro, com uma qualidade ótima, ou é mais interessante estrategicamente eu ser visto como um restaurante de um preço um pouquinho mais amigável e talvez uma qualidade não tão high-end? Ou eu quero ser aquele cara do super ambiente com super preço? Então, é realmente um olhar de mercado de uma forma bem gráfica, não, né? isso é ótimo. Isso ajuda muito. Muito, é bem Ah, bacana, assim. Geralmente, quando a gente faz esse mapa, os clientes falam, nossa,
Nossa, agora eu entendi. Puta, agora eu entendi por que que eu estou perdendo cliente para o fulano, para o ciclano. É isso mesmo. E aí, mais uma coisa, olhando para fora ainda, e aí a gente tem mais uma ferramenta que a gente usa, que é uma ferramenta de geomarketing, que é também uma forma importante de olhar para mercado. E aí a gente, na verdade, consegue fazer mapeamento, um bom mapeamento de regiões, entender perfil sociodemográfico de algumas de regiões, perfil de consumo, número de domicílios por classe social, outros negócios, né, com CNPJ ativos aí de restaurantes, bares, por aí vai. Então a gente também usa bastante dessa ferramenta para quando a gente precisa realmente entender Já. melhor uma região específica onde o negócio se insere, né? Ótimo. E aí, então aí olhou para dentro, olhou para fora, e aí, que vem? Qual é a próxima fase aí? Aí a próxima fase é falar, bom, o que que a gente vai fazer com isso? Não, é brincadeira. É definir objetivos, né? Pensar nos objetivos estratégicos do negócio. Então, agora eu já sei quem eu sou, já sei onde eu estou, já sei onde eu quero estar na mente do meu cliente, já sei o que eu preciso. E aí isso se transfere para um plano de ação, né? Tá. E aí esse plano de ação, apesar, né, desse momento a gente está falando de um plano de ação mais focado em comunicação e marketing, mas ele é um plano bem estratégico porque ele também muitas vezes acaba trazendo ações de outras áreas não tão diretamente ligadas à comunicação e marketing. Então, ele pode, por exemplo, trazer ações relativas à cozinha, a ajustes de cardápio, a recursos Serviço, humanos, serviço de serviço, atendimento. exatamente, Até financeiro, uma ambientação, né? Às vezes é uma fachada que precisa ser melhorada, uma isso, isso, iluminação, né? isso. Um ar-condicionado, coisas assim, né? Então, a gente faz um plano de ação bem detalhado, onde a gente divide ele, né, por área de atuação, então, operação financeiro, serviço, e comunicação e marketing, né? E aí define o que tem que ser feito, quem é o responsável por essa ação, como vai ser feito, né? Quando vai ser feito, e como que eu vou medir se eu alcancei ou não alcancei, se eu fiz ou não fiz essa ação e o que eu espero como consequência dessa ação, ou seja, o que que eu espero de resultado dessa ação. Né? Então, por exemplo, se a gente pega uma ação, sei lá, de serviço, melhorar o atendimento ao cliente, né? Então, quem que é o responsável? É a área, a pessoa responsável por serviço. Como que isso vai acontecer? Treinamento de brigada, treinamento disso, daquilo, lá, lá, lá. Quando vai acontecer? Então, a gente põe isso num cronograma. Então, fala, ó, esse treinamento tem que começar na semana tal do mês tal e terminar dali a, sei lá, uma semana. E como que eu mensuro se isso trouxe ou não trouxe um resultado? Para que eu vou olhar? O que que eu vou olhar para saber se esse treinamento trouxe um resultado? Então, eu vou olhar se eu Ticket tenho médio, sei lá, um ticket ticket médio. médio, se meu treinamento, por exemplo, incluiu vendas, ou formulário de satisfação, ou pesquisa de satisfação, se eu tenho alguma no meu negócio, comentários em redes sociais, índice de reclamações relativas a serviço. Então, o que é muito importante é sempre colocar o como eu vou mensurar o sucesso ou não de uma ação, né? Uhum. E aí, as E ações ajustar, relativas... né? E vai É? ajustando ela, E vai e aí, ajustando, exatamente. Mas o que é para poder importante, mensurar o resultado e os ajustes necessários para continuar, isso né? mesmo, isso mesmo. Né, a gente fala que ação sem parâmetro, sem indicador para resultar é a mesma coisa que nada. O que adianta você se matar de trabalhar e não saber se isso trouxe ou não trouxe um resultado, né? Então, a gente, nos nossos planos de ação, para cada ação, para cada área de ação, né? Que às vezes você tem uma ação que ela pode ser quebrada em outras menores, mas a gente sempre coloca ali, tá bom, o que que eu vou olhar? Qual que vai ser o meu guideline aí de monitoramento dessa ação para saber se eu consegui ou não consegui um bom resultado, né? E aí esse plano, geralmente, a gente começa sempre ele com o que tem a ver com produtos e serviços, que geralmente impactam cozinha e salão. E aí, depois, ou concomitantemente, é que a gente entra com as ações relativas à comunicação, marketing e vendas. Por que que as de salão e cozinha vêm antes, Léo? Te pergunto.
Porque você vai ter que divulgar uma coisa que está boa, né? Que está funcionando Uhum, muito bem, né? Então tem que estar com o serviço ajustado para, enfim, tudo tem que estar ajustado para você lançar o produto, né? Para você exatamente. se comunicar, né? Isso Não adianta se mesmo. comunicar, trazer, mas o atendimento não está bom, ou a É, comida está com problema, né? Enfim, exatamente. É interessante lembrar que tá ótimo. marketing requer investimento, né? Grana, precisa pôr dinheiro ali para fazer marketing. Ninguém faz marketing de graça, 100%. Então, para esse investimento valer a pena, você tem que garantir que o negócio está redondinho. Senão vira um belo de um tiro no pé, né? Sim. Investimento a todo momento, né? Assim, não é uma coisa que, né, principalmente agora, né, no momento desse, né, que a gente está vivendo, saindo, inclusive, né, É, acho tomara. que investimento é fundamental, né? Você tem que, Exatamente. né, por isso tem que ter uma boa gestão financeira para ter um caixa Isso. para você É, poder. Investimento não pode parar de fazer em tudo, em pessoas, em equipamentos, utensílio, enfim, né? Por isso. isso tem que ter uma gestão bem feita para conseguir estar sempre investindo aí, né? É, e lembrar que é isso, né? Que o marketing, ele realmente ele tem que ser visto como investimento e não como um gasto qualquer, né? E como ele é um investimento, ele tem a obrigação de trazer um retorno, né? E Por isso que geralmente é, é um percentual de investimento de qual que o mercado trabalha. idealmente a gente falaria em 3% do faturamento, mas para negócios que têm um faturamento bom, assim, né? A gente pode falar, sei lá, a partir de uns 450, a gente consegue pensar em 3%. Se o faturamento está muito baixo, esses 3% viram nada, e aí com nada você não faz marketing. Aí geralmente a gente entende o quanto aquele negócio pode pagar e dedica uma verba maior do que esses 3%, né? Pelo menos Assim por um como período, né? Para por um alavancar. período, exatamente, para alavancar o negócio, né, já que o objetivo sempre é aumentar o faturamento. E aí, quando a gente consegue esse aumento, aí a gente começa a trabalhar com percentual, né? Porque às vezes é isso, um negócio que está faturando pouquinho, você ficar com 300, 400 reais para usar em marketing no mês inteiro, às vezes não vai trazer, não vai dar certo, não vai trazer um resultado, É. né? É, e E até fazer aí, um parênteses nessas ações. Hoje eu conversei muito com o nosso Lorde equatoriano, que deve estar nos assistindo, Felipe. é, A gente falou muito de parcerias, né? E como que você enxerga essas parcerias nesses momentos, né? Até como uma forma de investimento, quer dizer, né? É sim por grana, mas como funciona uma parceria aí, né? eu sempre fui super defensora de parcerias, né, para negócios. Assim, eu acho que a gente tem fornecedores para fazer parcerias, a gente tem outros negócios similares aos nossos também. Eu acho que é assim, qualquer parceria ela tem que ser baseada num ganha-ganha. Então, É, parceria não significa sugar o outro para eu ter uma super vantagem. Então, claro. é, né? Então, é sempre pensar quais são as contrapartidas que você está disposto a dar e a receber, mas eu adoro parceria, eu acho que enriquece muito assim, o negócio, traz uma super vantagem na área de marketing. Quando a gente fecha uma parceria estratégica, a gente passa a compartilhar a base de clientes um do outro, né? A gente passa a compartilhar as plataformas de comunicação um do outro, né? Isso, obviamente, tem que estar no contrato de parceria. Então, Claro. por exemplo, se a gente resolve que vai fechar uma parceria com uma importadora de vinhos, por exemplo, né, um exemplo X, e fazer uma ativação com uma marca XPTO de vinhos, e aí eles vão vender o vinho para a gente com um preço mais bacana, e aí eu passo a divulgar esse vinho com mais força aí na minha carta, a minha brigada passa por um treinamento, aí eu posto nas minhas redes sociais que eu estou trabalhando com o vinho XPTO, faço ações bacanas, faço degustação, enfim, faço um barulhão, e eles também têm que fazer do lado deles. Então, eles também têm que contar que o vinho deles está no meu restaurante, nas redes sociais deles, também tem que ativar o mailing deles. Então, isso é uma parceria. É Né? É verdade. quando todo mundo está disposto a dar um pouquinho, né? Então, eu vou comprar com preço melhor e vou divulgar muito esse vinho, isso vai aumentar meu faturamento. E, por outro lado, a importadora de vinho vai faturar mais comigo, mas também vai ajudar a me divulgar lá nas redes deles, né? Então, acho que isso é um caminho fundamental, principalmente agora, né? Tá todo mundo bastante fragilizado aí, né? Então, acho que é a hora realmente de se ajudar aí. Então, às vezes, até
sei lá, buscar parceiros que são outros negócios de alimentos, né? Então, se eu, por exemplo, tenho meu delivery de hambúrguer e não tenho uma sobremesa legal, posso buscar uma parceria com alguém que faz uma sobremesa legal e fazer sempre pensando nessa cooperação, é o que a gente chama de marketing cooperado, né? Então, é pensar que a gente vai se ajudar em termos de vendas, mas também em termos de comunicação, é extrapolar essa parceria aí para todas as áreas possíveis. Isso é muito bom. Eu acho que é super importante. E tem Ótimo. várias possíveis aí. E aí que. Fala aí, você Não, ia fazer uma pergunta. assim, aí vem essa questão da parceria, tem essa questão aí, tomar cuidado também com a questão da exclusividade, né? Precisa pensar isso muito bem, né? Às vezes você trabalhar com uma marca de cerveja, uma marca desde as entregas, né? As plataformas, enfim, acho que tem que pensar muito também se vale a pena ou não trabalhar com exclusividade, né? É isso, né? Eu acho que sempre se trata de olhar bem para a contrapartida e ver se ela é boa o suficiente para você estar em exclusividade com, enfim, seja um fornecedor, um delivery, uma Rappi, um iFood, né? O que eu já vi acontecer muito, infelizmente, é isso, né? São contratos de exclusividade fechados e que depois, né, a parte com quem eu firmei a exclusividade não me entrega aquilo que foi prometido, por quê? Porque não estava em contrato, porque foi aquela história de um papo legal na hora de fechar. Então, a recomendação é sempre entender que vantagem você vai ter com essa exclusividade. Então, geralmente, o que acontece? Você fecha uma exclusividade, por exemplo, com um fornecedor de cerveja, você tem uma verba de marketing para ser usada, que eles te dão. Às vezes Tá. é em forma de dinheiro, às vezes é em forma de produto, às vezes é, sei lá, em forma de uniforme para sua brigada, tem 1000 modelos aí. Então, é pesar mesmo, né? Vale Sim. a pena eu ficar refém de uma marca só? Né, e perder um poder de negociação, porque você acaba perdendo, né, o poder de negociar com outras marcas, mas talvez naquele momento seja importante para mim, se eu estou com um fluxo de caixa não muito bacana, eu contar com essa verba para resolver alguns problemas. Então, não tem muita regra né, de sim ou não, é só olhar para a contrapartida e garantir que isso está em contrato, para que seja cumprido. Né? As ferramentas, por exemplo, né, as plataformas de delivery antes tinham verbas mais agressivas de marketing do que agora, né? Mas é a mesma história, tipo, legal, então eu vou entrar em exclusividade, eu vou ter uma taxa melhor, e que mais? Eu quero mais Exato. coisas, né? Peraí, só a taxa talvez não resolva o meu problema, né? Então é ir atrás aí da Legal. contrapartida. Mas E parceria sempre, sempre, né? sempre. E aí, indo àquela pergunta, né? Como aumentar seu faturamento e melhorar seu resultado, né? Só para a É, gente. Então, indo mais agora para a gente falou um pouco do plano de ação, né? Que eu acho que sim. se a gente puder focar, né? Acho que trazer algumas ações que você pode ter aí de exemplo, enfim, para a gente conversar um pouco sobre algumas ações que aumentam o faturamento, né? Que consequentemente já vão direto ao faturamento, por exemplo, né? Sim. Tá. Então, por E exemplo, melhorar o resultado, claro, né? Porque vender mais não significa ganhar mais. ganhar mais, né? Isso é fácil, faz uma promoção de 3 por um, você vai vender que nem água. É Só verdade. que, né? Só que, exatamente. Então, vamos lá. Ações de comunicação, simplesmente, elas geralmente demoram um pouquinho mais para trazer um cliente para casa, né? A menos que você faça um mega blaster investimento no Instagram, influenciadores, Google Ads, blá, blá, e aí você consegue criar uma relevância e chamar a atenção. Que também tem que ser feitas, mas assim, ações que trazem resultado imediato, geralmente são ações de viés mais comercial e não na massa. Por Tá. exemplo, treinamento de vendas para brigada, quando a gente, né, agora a gente voltou a ter atendimento de salão. Isso é uma coisa básica que traz uma melhoria de faturamento se for bem trabalhado. Parceria ou convênio com empresas que estão perto de você. Se você é um restaurante que está numa área comercial, gente, alguém tem que ir lá falar com as empresas que estão em volta. E aí, como que pode funcionar esse convênio? Ou você aplica um desconto fixo para os funcionários daquela empresa, 10% geralmente é o que se faz, ou tem um menu né, já pré-estabelecido com um preço bacana, um executivo que é melhor que o executivo que você talvez tenha só para os funcionários daquelas empresas com quem você é conveniada, enfim, faz um pacote com bebida, prato, lá, enfim.
fechar alguma vantagem para quem está perto de você ir lá no seu restaurante. Não se restringe só à empresa, hoje tem muita coisa fechada ainda, mas quando voltar, quando as coisas voltarem, é algo que dá para se pensar fazer com escolas, né? Então, escolas que estão perto do restaurante, que tem período integral, dá para fechar convênio com as escolas, faculdade, clínicas médicas, salão de cabeleireiro, loja, né? Então, você tem que olhar para o teu bairro e entender que se o seu negócio oferece um tipo de comida, um tipo de produto que se adequa para um almoço, um almoço comercial, e ir atrás dessas pessoas. Isso é um E como exemplo fazer simples. isso? Um Então, material institucional chama para almoçar, alguém que então é assim, entregador, vai entregar, né? você, exatamente, geralmente você fala com o responsável pela empresa, pode ser geralmente a área de RH, quando a gente fala de empresas, escola, geralmente é falar com, enfim, com uma coordenação, secretaria, e cada escola tem a sua estrutura, loja, você fala com o gerente da loja, né? Chama para conhecer o seu negócio, né? Chama para vir almoçar, então é importante que tenha alguém que faça esse trabalho dentro do restaurante, né? Que esteja disposto aí a fazer esse trabalho de relacionamento, né? E aí firma o convênio e aí faz, geralmente a gente produz, né? Quando é uma empresa menor, uma loja, né? A gente pode produzir uma peça bacana de e-mail, por exemplo, que eles disparam internamente, ou algum A cartaz para eles intranet, né? afixarem, para pôr na intranet, exatamente. Então a gente tem que ter essa disponibilidade de querer facilitar a comunicação sobre esse convênio. Isso é nossa responsabilidade, Falando não em é da facilitar, empresa. é o Facilities, né? Que é a área de Facilities. Facilities, né? E em empresas maiores é a área de facilities também que pode cuidar disso, né? E, e é isso. Então, tem alguém do restaurante tem que ir atrás desses contatos das empresas, né? E realmente fazer essa ponte, convidar sempre para ir experimentar, né? O restaurante, enfim. E é isso. E aí, uma vez feito, por exemplo, o convênio, não morre aí. Cada coisa nova que acontece no restaurante, eles têm que ficar sabendo também. Vai lançar agora um prato XPTO de espaguete, não sei o que, não sei o que. E aí, para quem é conveniado, você tem um lá, 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 whatever, né? Então, é sempre manter viva essa comunicação. Porque aí você relembra as pessoas de que você existe, que tem coisas bacanas acontecendo. E, de novo, um cara que almoça no seu restaurante, por exemplo, numa vibe de convênio, pode ser o seu mesmo cliente de happy hour. Né? Então, a gente tem que lembrar também, né, que esse cara pode ser impactado por outras comunicações, né? Então, então isso é um tipo de ação que pode trazer um bom resultado. Outro exemplo, né, negócios que ficam próximos a hotéis, por exemplo. Tem que fechar uma parceria bacana com os concierges, com os recepcionistas, para eles indicarem o seu negócio para os hóspedes do hotel. De novo, os hotéis estão mais ou menos agora, mas vai voltar. Né? Então, e funciona de forma similar, né? Então você convida o concierge, o recepcionista, ou seja lá quem for, que é responsável por fazer as indicações para os hóspedes para conhecer o seu restaurante. E aí fecha um acordo. Geralmente, eu sempre gostei muito de trabalhar com voucher. Então, a cada 10 hóspedes que você mandar, eu te dou um voucher para você vir almoçar com mais uma pessoa. E aí, com todas as devidas restrições, não vale bebida alcoólica, pode restringir, às vezes, enfim, né, o ticket, ou você faz um voucher de um valor específico, ou você faz um voucher mais de conceito de cardápio, então você tem direito a uma entrada, prato, sobremesa, enfim. Aí a realidade de cada negócio vai indicar qual que é o melhor modelo para esse voucher. E garante também para esse concierge ou recepcionista que você não vai só. A vantagem que eles vão ter não é só ganhar voucher por mandar hóspede, é assim que você vai cuidar muito bem dos hóspedes que ele mandar, vai entregar um atendimento incrível, vai dar uma atenção especial, e aí eles vão ganhar de novo. Eles vão ganhar provavelmente uma boa, né, uma boa caixinha desse hóspede quando voltar, vão ficar felizes. Então, assim. É isso, né? São ações bastante mão na massa. E aí, Eu vou até trazer sempre. um exemplo de um hotel. Uma Sim, vez a gente foi fazer um trabalho no interior, foi até eu e a Érica. E aí eu lembro que a Érica foi embora e no dia seguinte eu perguntei, acho que foi até no hotel, eu perguntei, foi no hotel, eu perguntei onde que tem um lugar legal aqui, né, para comer e tal. Aí ela falou,
não citou aquele nome do lugar que a gente estava fazendo o trabalho e falou, aqui... Aí eu comi, ela falou, tem aquele. Eu falei, e o restaurante tal? Ela falou, é legal, mas ele é caro. Então, quer Putz, dizer, né, e nem conhecia muito e tal, né, mas tem é. uma fama de ser caro. Então, né, realmente, isso é por isso que tem que fazer muito bem esse relacionamento, né? Muito, super bem. E é isso, né? Para lugares turísticos é isso. Tem que ir lá, tem que ir direto nos hotéis ou bairros, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Que tem vários hotéis, tipo Jardins, por exemplo, né? Vila Olímpia. Então é isso, tem que ir atacar por aí, né? Por exemplo, são ações mais hands-on mesmo, né? Então, se você tem um delivery e você está num bairro residencial, vai falar com os porteiros para ver se você pode deixar algum material seu nas portarias. É marketing antigo, gente, mas Na funciona, verdade. tem que fazer também. E aí também todas as outras ações, né? Então, redes sociais tem que ter? Óbvio que sim. Tem que ter uma rede social bem trabalhada. Não dá para não ter mais hoje em dia, porque é onde as pessoas vão buscar, né? Então tem que trabalhar Instagram, tem que ter boas fotos, tem que escrever direito, né? E aí, de novo, dependendo muito, né, do quanto você tem de verba e da realidade do seu negócio, pensar também, né, num trabalho com influenciadores, se for o caso. Geralmente traz algo de resultado, mas é isso, não é uma semaninha mandando coisinha ou convidando o influenciador e acabou, né? É um trabalho que tem que ser feito aí a longo prazo, porque assim como você, né, o seu negócio tem outros milhares de negócios também Claro, gritando, né? Mas redes sociais é algo que não dá para não ter, é não ter. impensável. Site dá para não ter. Tá, Site não é fundamental. De novo, né? Obviamente depende do negócio e do tamanho, né? Mas redes sociais tem que trabalhar, pelo menos o Instagram, bem trabalhado, legal, boa. né? Mais alguma ideia? E eu não sei como a gente tá de horário aí, só para eu me... Tem Eu mais, tô... 6h50, Tá bom. mais uns Não, 5, legal. 10 minutinhos. Tá bom. E aí assim, por exemplo, Google, né? Várias pessoas perguntam, tipo, tem que fazer o Google Ads, né? Não tem que fazer, o que eu faço? Invisto, não invisto? É assim, o Google Ads ele é uma ótima ferramenta, né? Porque, para quem não sabe o que que é aquela ferramenta do Google que quando você digita, sei lá, restaurante japonês nos Jardins, aqueles primeiros que aparecem como links patrocinados, eles estão pagando para o Google para aparecerem lá. Né? Isso, então, tem várias formas de você pagar o Google por isso, mas uma forma bem comum é pagar por clique. Então, cada vez que alguém clica lá e vai para onde você direcionar, é, você paga. Né? E aí você pode direcionar para o seu site, para o seu Instagram, você direciona para onde você quiser. Ele é uma ferramenta boa, mas ele é importante, por exemplo, quando você, como negócio, precisa criar awareness. Como que fala awareness em português? É, Conhecimento da sua marca. Então, tá, se legal. você, por exemplo, é uma marca nova, é um negócio novo, é um negócio que está meio esquecido, às vezes vale a pena investir e fazer uma campanha de Google Ads para você voltar, né, a aparecer aí nas buscas. E aí as palavras-chave de busca vão ter que obviamente, ser definida de acordo com o seu negócio, mas extrapolar um pouquinho o que é tão óbvio, né? Então, não sei se você pode ter reparado já, às vezes se procura, sei lá, restaurante japonês nos Jardins e aparece uma churrascaria, sei lá. Por quê? Porque o da churrascaria quer aparecer quando alguém buscar restaurante Sim. nos Jardins, né? Então, aí, obviamente, tem conjuntos de palavras que são mais caros que outros, é tipo um leilão mesmo, Uhum. e aí você paga, você fala para o Google quanto você está disposto a pagar para aparecer lá nos primeiros lugares. E se você for o que está pagando mais, você aparece no primeiro lugar, e segundo, né? Uma forma simplista de explicar, mas é mais ou menos assim que acontece. Então, assim, se você está precisando criar reconhecimento da sua marca, é interessante pensar numa estratégia de Google Ads. Instagram, também pergunto, vale a pena fazer post patrocinado? Não vale? É importante fazer post patrocinado, sim, Tá. em várias ocasiões.
né? Então, se você está precisando, de novo, ter alcance, ter mais seguidores, ter mais gente escutando o que você está contando lá nas redes sociais, vale a pena pensar numa estratégia de post ou stories patrocinados. Se você está com uma promoção, por exemplo, então, esse fim de semana vai ter uma promo de happy hour de cerveja. Você quer bombar essa promo? Então, vale a pena pensar em patrocinar. E tem um porém ali, né, quanto mais seguidores você ganha e quanto mais barulho você faz no Instagram, menos você aparece se você não paga. Então, o Instagram, ele tem isso, né? É o tal do algoritmo dele. Então, tem momentos que é importante fazer esses posts patrocinados para voltar a aparecer, né? Importante. Não é muito caro, dá para brincar de post patrocinado e de Google Ads com uma verba não absurda. Eu sei que hoje cada real conta, né? Acho que está Claro. todo mundo aí num momento de super segurar. Mas é um investimento que é importante e não é estrambólico, como antigamente, que você, se fosse pensar num anúncio na Vejinha, você deixa, sei lá, o faturamento de meio mês lá para a Veja, né? É verdade. Então, acho que o marketing digital, né, essas ferramentas ajudam bastante a fazer marketing, né? Ótimo. Mas é isso, acho que o que é Legal. importante é pensar estrategicamente, né? Fazer esse passo a passo, de olhar para Isso. dentro, olhar para fora, fazer um plano de ações e aí implementar esse plano de ação e medir os resultados. Esse é o E com maior cronograma. desafio. Eu acho que o Cronograma. desafio é com o cronograma, né? E muito bem, as funções muito bem definidas de quem vai fazer o quê, porque, Isso. né, Putz, como a gente total. comentou, né, a gente vem comentando nessas lives que, assim, né, dependendo do perfil, do tipo de estabelecimento, da gestão, você às vezes não tem uma área de marketing, né? Você não, e aí é o gestor que está ali É, fazendo isso, que tem que cuidar de outras questões do dia a dia, que acaba isso. deixando isso para depois e nunca E faz, não né? faz. E o plano vai para a gaveta. Vai, exatamente. Então, por A isso gente que, já né, viu. já, Acontecer, infelizmente. Mas é isso mesmo. mas, É assignar essas responsabilidades, né, de cada uma das ações no plano. E assim, fazer um plano que seja um plano realista também, né? Não vale a pena fazer um plano ideal e e vai se depois. frustrar depois, né? Então é fazer o que dá para fazer dentro daquela realidade, Vai. priorizar as ações que são mais emergenciais, né? E aí e é isso, e falar quem vai fazer e seguir o cronograma e ter uma reunião ou ter um encontro semanal, né, focado nesse plano de marketing e ver se as coisas estão acontecendo, ajustar o plano, né? E é isso. Por que é importante Exatamente. medir? É vivo, né? Porque ele é vivo, então se eu fiz uma ativação ali de, sei lá, dia 7 de setembro, se eu inventei um cardápio especial porque eu achei que era incrível, não deu muito certo, não trouxe muito resultado, então, putz, eu estou com alguma outra ação similar para as próximas datas, então deixa eu repensar isso, porque eu acho que esse não foi o caminho mais incrível, então talvez eu tenha que ajustar. Então é isso, é um documento vivo que não está ali para ser arquivado ou guardado numa pastinha no seu note e deixar lá. Ele é para ser implementado, ajustado, mensurado. E lembrar disso, né? Que comunicação e marketing dá um baita trabalho, né? Para todo mundo. Verdade. Mas é Todo mundo tem que se importantíssimo. mexer, é fundamental. Mas não tem como viver sem, né? Assim, Não, é fundamental. total. E eu acho que o que é importante também, né? A gente que conhece bem o setor e sabe que tem negócios de vários tamanhos, e às vezes existe um alto preconceito de pequenos negócios, achando que não, eu sou muito pequeno, não preciso fazer marketing, é um É, engano, né? Todo é, mundo tem que fazer, né? Você está no mercado, quem está no mercado tem que poder concorrer, tem que poder se defender e continuar cativando seus clientes. Então, tem sim que fazer, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que agora, então, né? Por exemplo, com essa história do delivery, nossa, gente, o mundo do delivery virou né, uma praça de alimentação gigantesca. Todo mundo tem que se defender ali dentro para viver, né? é isso aí. Então é isso. Todo mundo Muito tem que bom. fazer. Muito bom, foi ótimo aí, Tá, legal. Acho que deu para legal. trazer vários pontos. Acho que, né, a gente conseguiu Bacana. trazer um pouco dessa metodologia que é importante, né, para que quem estiver nos assistindo, né, até possa ou contratar na mesa ou fazer,
né, Com certeza. com a sua equipe ou com a gestão, com a equipe interna ali do negócio, né? Então, quer dizer, mas é muito importante, né, tá sempre revendo o conceito, revendo o mercado, se atualizando e buscando novas ações para estar sempre atualizado Com e o certeza. negócio, né, sempre seguir aí com Isso sucesso. aí. Não perder cliente, não deixar o faturamento cair, né? É Buscar verdade. sempre esse crescimento aí. Legal, obrigado. Você sabe, cada dia que passa eu sou mais seu fã, né? Mas legal. Muito Tá obrigado aí. joia. Obrigada, Léo. Foi um Valeu. prazer. Tá Prazer. bom. Beijo. Falou. Falou, beijo. Tchau, tchau.